Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, vamos agora refletir um pouco essas leituras. Essa parte da profecia de Daniel, eu não sei se vocês lembram do capítulo 3, que Nabucodonosor fez uma estátua de ouro para ser adorada, né? E tiveram 3 jovens que negaram, né? Os nomes deles babilônicos eram Sadraque, Mesaque, Abdênego. Mas o nome em judeu é Ananias, Misael e Azarias, que esse é o último. Abdênego seria Azarias, que é o que faz essa oração belíssima. Belíssima já. Então o rei Nabucodonosor, depois que o pessoal, sempre tem alguém que vai lá dedar, né? Sempre tem aquelas pessoas do capeta que gostam de criar problema, de criar fofoca, de falar, de denunciar. Agora que esse negócio de Instagram, então, não, denuncia. Esse povo ideológico gosta de ficar denunciando para o Instagram quando fala a verdade. Enquanto fala essas loucuras de ideologia, de gênero, de tudo, não tem problema. Mas quando fala a verdade, sempre acha um filho do demônio para ficar denunciando a verdade, para que continue só tendo mentiras nas redes sociais. Naquela época não era diferente. Tinha os filhos do demônio que foram lá falar para o rei que os 3 não estavam adorando a estátua de ouro. E acabou sendo colocado no fogo para serem queimados mesmo os 3. Mas vocês sabem que acabou que Deus não deixou que eles fossem queimados, né? E olha que oração bela que Azarias fez. Como eles estavam no exílio na Babilônia, eles não tinham templo. Como não tinha templo, não tinha como fazer o sacrifício. O que ele fala aqui? Senhor, já que nós não podemos oferecer o sacrifício no templo, faça do nosso sacrifício o sacrifício. Olha que belo. Olha aí, ó. Está aqui sem chefe, sem guia. Estamos aqui sem profetas. Estamos já sofrendo tanto no exílio. Mas de alma contrita e espírito
de humildade, sejamos acolhidos, e como nos holocaustos de carneiros e touros, e como nos sacrifícios de milhares de cordeiros gordos, assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua presença. Uau, hein? Imagina. E tu, lembra daquilo que eu falo sempre, nós temos que sempre pedir a graça para ser fiel. Olha o que ele diz. E tu faças que nós te sigamos até o fim. Tu faças que nós te sigamos até o fim. A graça, né? Sem a graça, ninguém faz o que eles estão fazendo. Não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. Não se sentirá frustrado quem põe em ti sua confiança. De agora em diante, queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar a tua face. Não nos deixes confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e a tua misericórdia. Olha que belo, que coisa maravilhosa. No Antigo Testamento, que eles não tinham o sacramento, não tinha a Eucaristia. Nessa época não tinha nem o sacrifício do templo e animais. Mesmo assim foram movidos pela graça. Pediram a força para que fossem eles o sacrifício, né? É uma prefiguração da nossa vida. Porque hoje, quando nós participamos da missa, a única forma que nós temos é de nos juntarmos a Jesus como vítima imolada. Não tem como mais você trazer animaizinhos, né? Agora nós temos que nos juntar a Cristo na sua entrega total. Isso aqui é a prefiguração do sacrifício de hoje. Tem um momento, não sei se vocês lembram, que eles veem como filho do homem que caminha com eles, lembra? Prefiguração da encarnação de Cristo, como filho do homem, o filho que se encarna, né? E no Evangelho tem essa questão do perdão, né? Pedro pergunta quantas vezes, 70 vezes 7 quer dizer uma multidão de vezes. E depois Jesus conta a parábola de um patrão que perdoa o empregado, depois o empregado não perdoa quem o deve. Claro que é para servir para nós. Deus nos perdoa o tempo inteiro, a gente faz besteira uma atrás da outra. E temos a mania de querer não perdoar quem erra conosco. De colocar num baú, de não querer mais ter contato, de ter raiva, de desejar o pior. Bem, eu já disse outras vezes e repito. Eu sei que tem pessoas difíceis, intragáveis mesmo, né? Não tem jeito. Se são pessoas que não dá para relacionar muito perto, pelo menos peça a Deus a graça de perdoá-la e reze por ela. Já é uma grande coisa. E de repente, como é que você vai saber se você perdoou? É simples. Se você está no ambiente e chega essa pessoa, e você interiormente muda muito, é porque você ainda não está resolvido. Se essa pessoa chega, e você interiormente não sente nada, aquilo não te incomoda, é porque você já está livre daquele sentimento. Agora, essa liberdade se adquire rezando, pedindo a graça do perdão, rezando pela pessoa. Não é que você tem que estar lá na casa do seu inimigo toda hora lá, levando patada e ouvindo besteira. Não. Simplesmente peça para Deus para que essa mágoa saia do coração, reze por ela e deixe o tempo curar. Se foram pessoas que eram amigas antes, se puder restabelecer a amizade, ótimo, né? Mas tudo sempre como fizeram os 3 jovens. Dai-nos a graça, dai-nos a força de te seguir até o fim. Senhor, dai-nos o dom do perdão. Me dá a graça de libertar desse sentimento que me corrói, né? Existem coisas mais pesadas, por exemplo, como quem foi violentado na infância, violentado, é uma mágoa muito forte. Não tem como resolver isso se não for na oração. Senhor, apesar de tudo, me liberta desse sentimento. Eu já peguei mulheres já depois de casada, que não conseguem ter um bom relacionamento em família,
por causa dessa mágoa, né? Então, peça a graça, né? Senhor, me ajuda a perdoar, me liberta desses sentimentos. Eu rezo por essa alma para que não seja condenada. Se uma pessoa que foi violentada consegue rezar pelo que a violentou, isso já gera uma libertação enorme. Enorme. Não é tão simples, mas repito, mendiguemos a graça. Primeiro buscando os sacramentos, né? Confissão, a confissão frequente ajuda muito. A Eucaristia, domingo nem se fala, né? Domingo eu nem discuto, que domingo é o dia do Senhor. De sábado à tarde, domingo você tem que ir à missa. Não tem jeito. Mas quanto mais você for à missa e comungar o corpo e sangue de Jesus, mais robusta fica a sua alma, mais capaz de perdoar, mais capaz de tolerar as perseguições e assim por diante. A vida sacramental, a vida de oração, a adoração. Nós temos o Santíssimo exposto aqui. Venha ficar com Jesus, oferece a sua fraqueza, a sua raiva, e Ele vai te dar o dom do perdão. Fica na frente de Jesus, né? O que mais? O terço tem um poder extraordinário. Reza o terço todos os dias. Quem puder, reza o rosário. Se for, melhor ainda se for em família ou diante do Santíssimo. Tudo isso vai à leitura da Bíblia, uns 5 minutinhos por dia, pelo menos o Novo Testamento. Não vai mudar a sua vida em nada em termos de tempo, mas a sua alma vai mudar completamente. Medita aquele pequeno trecho diante de Deus. Quando você vê lá na frente, você já está sem aquele sentimento ruim, de tanto que você substituiu a sua parte humana pela graça de Deus. Quando você vê, você já está lá na frente, cheio do Espírito Santo, pleno, cheio da graça, pronto para perdoar. Então que esses 3 jovens intercedam por nós, né? Com certeza deve estar cheio de glória no céu, para que nós também sejamos fiéis e que nós possamos seguir a Deus até o fim. Assim seja. Amém.